A tradução diz, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã ou ficarei curada. Mas eu gostaria que você repetisse comigo uma palavra, aliás, 3 palavras. Porque dizia consigo. Vamos dizer de novo, vai. 1, 2 e... Essa mulher, ela passou 12 anos sofrendo com uma hemorragia, com um fluxo menstrual. Naquela época, provavelmente, não havia os absorventes que são vendidos hoje. 12 anos padecendo, 12 anos sofrendo, 12 anos. Aquela mulher, diz a Bíblia, que ela gastou tudo que ela tinha, tudo. Provavelmente ela perdeu bens, dinheiro, ela perdeu muitas coisas. E há de se dizer que a perda de sangue, ela enfraquece a pessoa fisicamente, e às vezes ao ponto da morte. Mas, possivelmente, a maior dor dessa mulher não era no seu corpo físico, não era de uma fraqueza física, mas sim de uma dor na alma. Por que de uma dor na alma, pastor? Porque aquela mulher com aquele problema era considerada pela sociedade imunda. Uma mulher imunda quer dizer aquela que não cumpre certos preceitos da lei. Então essa mulher era considerada imunda, até a cama que ela dormia era considerada imunda, o copo que ela pegava para beber água era considerado imundo, ela vivia de forma isolada, ninguém poderia tocar nela ou ela tocar em alguém. Imagine você viver 12 anos sem poder dar um abraço. Nós sentimos isso durante alguns meses na pandemia. Você não podia dar um abraço, você não podia dar um beijo, você não podia pegar na mão. Mas essa mulher viveu 12 anos, 12, sem poder se relacionar com ninguém, tocando fisicamente. Então, eu entendo que a maior dor dessa mulher era na alma. Por quê? Porque ela tinha que viver isolada, ela tinha que viver sozinha. Agora, ela poderia desistir da vida, ela poderia reclamar, ela poderia dizer, eu não posso tocar em ninguém, eu vou viver isolada, eu vou me matar, eu vou tentar o suicídio, eu vou desistir, de todo mundo e de todos e vou viver trancada dentro de um quarto. Ela não fez isso, ela teve uma atitude que me intriga e me intrigou muito quando eu li esse texto essa semana e comecei a pensar nele. Ela teve uma atitude que me ajuda a entender o seu nível de ousadia e de fé. Ela teve uma atitude que poucos de nós temos. Muitas pessoas, quando vão pregar dessa mulher, eles dizem de fé, eles falam de ousadia, eles falam de vencer as barreiras. Mas eu me intriguei com uma coisa. A Bíblia diz, porque dizia ela consigo mesma. Essa mulher, ela falava consigo mesma. Essa mulher, ela falava não com as pessoas. Provavelmente, pastor Haroldo, durante esses 12 anos, ela dizia, eu vou em tal médico, eu vou em tal médico, eu vou pagar tal coisa, eu vou comprar tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ela conversava consigo mesma. Às vezes nós nos deparamos conversando com nós mesmos, e a maioria de nós perguntamos, será que eu estou ficando doido?
Será que eu estou ficando doida? Eu estou conversando sozinha? Estou conversando com as paredes? Sabe, querido, falar consigo mesmo. Julian Green diz o seguinte: nem mesmo o melhor explorador do mundo faz viagens desde aquele homem que desce até as profundezas do seu coração. Nem o maior explorador do mundo vai conseguir fazer viagens tão profundas quanto eu e você deveríamos fazer no nosso coração. Benjamin Franklin diz o seguinte: existem 3 coisas extremamente duras: aço, diamante e conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo. E é importante você entender nessa noite que todos nós vivemos conosco, primeiramente. Nos comunicamos, primeiramente, conosco. Antes de você falar com a sua esposa, antes de você falar com os seus filhos, antes de você falar com o seu patrão ou com alguém, com o seu pastor, nós, primeiramente, conversamos com nós mesmos, ou conosco. E isso é extremamente importante e emocionalmente necessário. Para quê, pastor? Para vivermos uma vida saudável. Para vivermos uma vida, sabe, emocionalmente curada. Talvez essa mulher pudesse conversar com alguém de longe, mas a sua maior comunicação era com ela mesma. Eu não sei se tinha espelho naquela época, porém, a Bíblia diz que ela falava consigo: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. No entanto, parece tão curioso que nem sempre nós damos importância a nós mesmos. Hoje, na mesa do almoço, nós falávamos sobre isso e o Lucas disse: tal comportamento do senhor, pai, é porque o senhor fica pensando no que as pessoas vão dizer. E aí eu disse para ele: mas eu estou certo ou estou errado? E ele disse: não sei. Não sei. Sabe, às vezes a gente se preocupa tanto com o que as pessoas vão pensar e não nos preocupamos com o que nós pensamos de nós mesmos. Nós não pensamos sobre nós. Nós não pensamos sobre os nossos comportamentos. Nós não pensamos sobre aquilo que falamos. Nós preferimos acusar as pessoas. Nós preferimos jogar a culpa no cônjuge. Nós preferimos jogar a culpa nos filhos. Nós preferimos jogar a culpa na pandemia. Nós preferimos jogar a culpa no pastor, na igreja, no parente, do que olhar para nós mesmos e perguntar: por que eu estou fazendo tal coisa? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou tendo os resultados que eu estou tendo? Por que a minha vida é assim? Eu imagino que essa mulher, ela não negligenciava a comunicação intrapessoal. Ela olhava para ela mesma e dizia: mas espera aí, tem que haver uma saída. Sabe, querido, nós negligenciamos como alguém que deixa o seu diário guardado numa gaveta. Nós negligenciamos a nossa comunicação conosco mesmo, como alguém que pega a chave da sua casa e coloca no bolso de alguém e essa pessoa vai embora. E nós não conseguimos abrir ou acessar o nosso coração. Mas eu estou aqui para dizer algo nessa noite para você. Se você quer viver milagres extraordinários, coisas extraordinárias de Deus para a sua vida, é necessário que você acesse o seu coração. Porque dizia ela consigo mesmo. Jesus sempre estava com as pessoas. Jesus sempre curava as pessoas. Jesus sempre estava com os 12 ou com a multidão. Mas Jesus também sempre separava um momento para Ele, para estar sozinho, para falar com o Pai ou para falar consigo mesmo. Ele sempre se retirava. Sabe, irmãos,
Falar consigo mesmo nos permite focar o momento presente com as emoções presentes, para tomar consciência delas, compreendê-las e gerenciá-las. O diálogo interno também é uma poderosa fonte de motivação. A mais sincera, a mais confiável e a que nunca deve falhar. Sabe por quê? Porque ela vem de você para você. E ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Então as perguntas ou as responsabilidades não devem ser jogadas para as pessoas. Não deve ser jogada para as pessoas. É preciso buscar em você a fonte da solução. E o que acontece quando eu falo comigo mesmo? O que acontece quando eu converso comigo mesmo? O que acontece quando eu faço perguntas para mim mesmo? O que acontece quando eu estou no meio de uma situação, num embaraço de 12 anos? O que acontece quando eu estou no meio de uma tempestade? O que acontece quando o meu casamento não está bem? O que acontece quando a minha vida financeira não está bem? E aí eu paro e pergunto para mim mesmo: qual é o problema? Onde está o problema? Eu disse ontem no curso de identidade que eu escrevi um livro. Esse livro está escrito há muitos anos, já deve ter uns 3, 4 anos que eu escrevi ele. Por que eu preciso de sabedoria? E o primeiro tópico, o primeiro capítulo desse livro eu escrevi dizendo o seguinte: eu preciso de sabedoria, porque a maior parte dos meus problemas sou eu mesmo quem causo. Sou eu que deveria falar um não e falei um sim. Sou eu quem deveria falar um sim e falei um não. Sou eu quem deveria ter emprestado e não emprestei. Ou sou eu quem emprestei o que não deveria ter emprestado. E se você colocar os seus problemas num papel, você vai ver que você é o responsável pela maioria deles. Então o que acontece quando eu falo comigo mesmo? Eu melhoro a minha capacidade intelectual, isso é, eu aumento a minha atenção, a minha capacidade de reflexão, de decisão e de concentração. Então, quando eu falo comigo mesmo, eu melhoro a minha capacidade intelectual, eu começo a crescer, eu começo a enxergar, eu começo a ver. Porque há um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Aqui no bairro tem um rapaz que é cego, ele é bem alto. Quem já viu ele? Ele é bem alto. E eu fico imaginando como ele sabe aonde ele está. Como ele sabe ir para a casa dele. Como que ele sabe descer do ônibus? Como que ele sabe a rua que ele está? Eu fico impressionado. Mas o que eu entendo aqui, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E nós, muitas vezes, estamos como que cegos. Por quê? Porque nós não olhamos para nós mesmos. Nós não fazemos perguntas para nós mesmos. E a nossa capacidade intelectual só vai diminuindo. 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 Aquela mulher, primeira coisa que eu acho que ela deve ter perguntado: peraí, quem sou eu? As pessoas estão me evitando, as pessoas estão se afastando de mim, eu estou sendo considerada como uma leprosa. Talvez ela perguntou: o que eu já fiz? Eu já vendi isso, já vendi aquilo, já fiz aquilo. Ela falou assim: será que ainda falta alguma coisa a fazer? Onde mais eu posso buscar ajuda? Talvez se você estivesse no lugar dessa mulher, 12 anos, você estaria talvez desanimado, triste, abatido e não vendo mais situação. Mas aquela mulher ainda, depois de 12 anos, estava fazendo perguntas para ela mesma. Perguntas para ela mesma. Os amigos de Jó disseram assim: ah, Jó, você fez alguma coisa errada, porque você está numa situação muito difícil.
A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, ou certamente alguém a disse. E ela fez uma pergunta, provavelmente para ela mesma: quem é Jesus? Quem é Jesus? E a própria mente dela respondeu: Ele é o Filho de Deus e Ele cura enfermos. Alguma coisa, alguma resposta ela teve. Sabe por que nós não temos respostas para muitas coisas? Ou porque não perguntamos, ou porque perguntamos para a pessoa errada. Você está aí, irmão? Você pode dizer um amém? Quem é Jesus? Ela deve ter feito essa pergunta. O que Ele pode fazer por mim? Porque ela falava consigo mesma. E quando eu falo comigo mesmo, eu fico automotivado. Eu fico o quê? Porque conversar consigo mesmo, perguntar para você mesmo, o fará encontrar a resposta. Diga para o seu irmão, você está muito quieto. Diga para ele: a sua resposta está em você. Então, quando eu falo comigo mesmo, eu fico automotivado. Você se aconselhar e conversar com você mesmo pode te ajudar a alcançar uma compreensão maior e chegar aos seus objetivos, aos seus sonhos, às suas metas. Olhar para você e perguntar para você e encontrar as respostas vai te motivar na direção daquilo que você quer. Aquela mulher gastou tudo que ela tinha, 12 anos pagando alguma coisa, e agora ela não tem mais saída, agora ela não tem solução. E ela faz mais uma pergunta: quem deve ser esse Jesus? E aí provavelmente alguém ou ela mesma respondeu: ele é aquele que cura enfermos. E ela provavelmente se automotivou e disse: eu vou atrás dele, eu vou atrás dele. Sabe por que você às vezes para, fica desanimado, não avança? Porque você não encontra a resposta certa. Você não sabe para onde você está indo. Você não sabe a direção que está indo o seu casamento. Você está deixando a vida te levar. Você está deixando as coisas acontecerem. Está na hora de você parar. Está na hora de você parar, olhar para você e começar a fazer as perguntas corretas. E encontrar as respostas corretas. E se motivar ou se automotivar na busca da excelência, na busca da cura, na busca da realização, na cura da sua alma, na cura das suas emoções. Porque às vezes a culpa não é do diabo. Tem muita gente dando muito poder ao diabo. Pastor, ora por mim, porque o diabo lá em casa está furioso. E às vezes não é o diabo. O diabo está lá quietinho, dizendo: Senhor, eu não estou fazendo nada. Tem alguns irmãos, o irmão disse ontem no culto, que a gente tem que orar para eles saírem do diabo. Porque o diabo já não aguenta mais. Tudo é culpa dele. Então, quando eu falo comigo mesmo, eu fico automotivado. Sabe por quê? Porque eu encontro a resposta certa. A mulher disse: então, se ele cura pessoas, ele pode me curar também. Ele pode me curar também. Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Alguém motivado vai atrás, alguém motivado vai em busca, alguém motivado rompe barreiras. Aquela mulher, meu irmão, ela estava motivada em buscar a sua cura, na busca, ela rompe barreiras, ela quebra crenças limitantes, ela busca o seu milagre, ela atravessa a multidão e ela chega onde deveria chegar. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida: você vai chegar ao seu destino, você vai chegar onde Deus quer que você chegue, você vai na direção dos seus sonhos e das suas metas. Faça perguntas certas e você terá as respostas certas. Quando eu falo comigo mesmo, eu clareio as ideias.
Eu faço o quê? As ideias. Uma luz se abre. Quando falamos as nossas coisas em voz alta, as coisas ficam mais claras e objetivas, facilitando as nossas decisões e evitando os nossos conflitos internos. Essa história de você levantar pela manhã, eu não sei se você sabe, mas o primeiro minuto do seu dia define como ele será o restante. O seu estado emocional, quando você se levanta, no primeiro minuto, define como será o seu dia. Então, querido, quando eu falo comigo mesmo em voz alta, eu não só estou falando, eu estou ouvindo, eu estou fazendo perguntas e eu estou respondendo, e essas respostas estão entrando no meu coração. Aquela mulher, certamente, ela disse assim: espera aí, se Jesus cura, eu estou aqui há 12 anos gastando tudo que eu tenho, eu não tenho mais dinheiro, se Ele cura, o que eu devo fazer? Essa é a pergunta. O que eu devo fazer? Se o seu salário não está bom, se o seu casamento não está bom, se o louvor não está bom, se a pregação não está boa, se Cuiabá está quente demais, o que você deve fazer? Se os teus filhos não te obedecem, o que você deve fazer? Se a sua empresa não está indo bem, a pergunta é: o que eu devo fazer? Sabe o que ela respondeu para ela mesma? Eu vou tocar nas vestes de Jesus. Se eu simplesmente tocar, eu serei curada. Ela faz a pergunta, ela conversa com ela clareia as suas ideias, ela se automotiva e ela diz: eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Sabe, irmãos, muita gente estava cercando Jesus. Jesus andava cercado por pessoas. Mas ela disse, ou provavelmente, a sua mente respondeu: mas você é impura. Alô? Sabe quando você levanta e diz para o espelho: hoje você vai ser um vencedor. Mas a sua mente diz para você: olha da onde você saiu. Olha quem você é. Olha o seu tamanho. Esses dias eu perguntei para a pastora: sabe, provavelmente você já se levantou e disse: hoje eu vou vender. E aí talvez a sua mente disse para você: mas o mercado está tão parado, como que você vai vender? Talvez você disse assim: eu vou melhorar o meu casamento e hoje eu vou sentar com meu marido na cama e nós vamos conversar. Eu não sei se você que é homem ou na sua vida acontece como acontece lá em casa. Quando minha mulher fala assim: eu preciso falar com você, já, ai, o que eu fiz? O que aconteceu? Mas chega na hora, você não toma uma decisão, sabe por quê? Porque a sua mente diz para você mesmo: para que você vai falar? Você já falou tantas vezes, não mudou? Eu aconselho alguns casais que eu digo para eles: vamos mudar, e eles dizem: não, pastor, já tentei uma, já tentei duas, não adianta. A sua mente está te auto-sabotando o tempo inteiro e você não pode deixar isso acontecer. Aquela mulher provavelmente ouviu: você é impura, você não pode tocar em ninguém, você não pode sair da sua casa, você tem que ficar aqui. Mas ela disse: não, eu vou romper a multidão, eu vou passar por onde tiver que passar, eu vou romper o que tiver que romper, mas eu vou tocar nas vestes de Jesus.
eu vou tocar. E eu acho que ela encontrou a melhor saída. Ela se abaixou e começou a passar no meio das pernas das pessoas. Eu imagino alguém fazendo assim, o que é isso aqui, rapaz? Ela não fez igual o português fez. Tinha um monte de gente em volta, todo mundo cercando aquela conversa. E o português queria ver, ninguém deixava. E aí ele começou a gritar: dá licença, sou parente da vítima, dá licença, sou parente da vítima. Quando ele chegou, tinha um burro morto, atropelado. Aquela mulher não se importou com as pessoas. Ela não se importou com o seu estado. Ela não deu ouvidos à sua realidade. Eu disse para um irmão essa semana, fazendo um discipulado com ele. Essa semana não, ontem, né? Porque eu cheguei 11 de ontem à noite, de manhã eu já fui fazer um discipulado. Eu disse para um irmão assim, falei: olha, talvez é o momento de você começar a não olhar para a sua realidade. Você está num deserto. E num deserto, escuta o que eu vou te dizer, Deus vai te suprir. Deus vai derramar, vai dar água para você, vai dar comida para você, sua roupa vai crescer, mas entenda que o deserto é só um tempo de experiências para Deus te conhecer, e você se autoconhecer, porque é no deserto que nós aprendemos, ou entendemos, se nós cremos ou não na palavra. Aquela mulher, irmãos, ela não olhou para a sua realidade. Por que você fica olhando para a sua realidade? Por que você fica, aceitando sugestões dos seus dados familiares, da sua herança hereditária? Não, meu pai, meu avô foi assim, meu pai foi assim, eu sou assim. Não, querido, você não tem síndrome de Gabriela. Pau que nasce torto, morre torto lá no mundo, mas aqui na igreja existe um carpinteiro que ele endireita, se ele desentorta, ele passa na prancha, ele passa uma lixa, e por último, ele passa um selador, para você ficar brilhando, tinindo, você não é a expressão da sua realidade, o que você está vivendo ainda não é o que Deus tem para você, e o que Deus tem para você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Eu profetizo que o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Aleluia! Quando eu falo comigo mesmo, eu não conseguirei viver passivamente diante da vida. Irmãos, quando eu falo comigo mesmo, eu não aceito viver de forma passiva. E o que é viver de forma passiva? 90%, de 80% a 90% da população mundial vivem de forma passiva. Elas têm tendências a se conformar com a realidade. E a decisão é de aceitar. Eu não aceito viver como meus pais viveram. Eu não aceito ter somente o que os meus pais tiveram. Eu não me conformo, eu sou grato, mas eu não me conformo com a igreja que eu pastoreio. Eu não me conformo, com uma vida medíocre. Eu não me conformo em viver abaixo daquilo que Deus tem para mim. Se a palavra de Deus diz que eu seria cabeça e não cauda, eu não aceito viver como cauda. Se a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor, eu não aceito viver como um derrotado. Mas a maioria das pessoas aceitam viver de forma passiva a sua realidade e não fazem nada para mudá-la. Quem aqui gostaria de ganhar 3 a 5 vezes mais o que você ganha hoje por mês? Levante as suas mãos. Ok. A pergunta que eu faço para você é a seguinte:
Por que você não ganha? É a pergunta que você deveria fazer para você mesmo. Por que você não ganha? A Rose poderia dizer, porque eu sou simplesmente uma corretora. Então coloque 10 corretores para vender para você. Monte uma imobiliária. O Alfredo pode dizer assim, porque eu vendo baterias, então, meu querido, pare de vender baterias e monte uma distribuidora de baterias. Pastor, mas será que eu posso? Você pode, porque a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode, porque a Bíblia diz que Ele é contigo. Você pode, porque a Bíblia diz que se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Então você pode, porque em Cristo Jesus, você pode todas as coisas. Não se conforme. Aí a segunda pergunta: como eu vou montar uma distribuidora? Como eu vou começar? Esses dias eu perguntei para um irmão da igreja. Falei, irmão, você está contente com o seu salário? Ele falou assim, não, pastor. Falei, o que você vai fazer para crescer e sair dessa passividade? Ele falou, você não tem o que fazer. Eu falei, tem. Você trabalha onde? Tal lugar. Você faz o quê? Tal coisa. E você, tal isso. Fui fazendo perguntas. E nós chegamos a uma lista de mais de 30 mil pessoas. Quantas pessoas? Se ele vender uma coisa para 1000, ele já ganha 10 vezes o salário que ele ganha. Mas como eu vou fazer isso? Essa é a pergunta. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas o que eu quero te instigar nessa noite é para que você saia da passividade. Não se conforme em ficar sentado num banco toda domingo ou toda quinta simplesmente para assistir um culto. Não se conforme com uma vida medíocre. Não se conforme em fazer todos os dias as mesmas coisas e ter os mesmos resultados e ficar reclamando das mesmas coisas. Saia da passividade. Essa mulher, irmãos, ela não se conformou com a sua realidade. Ela tinha perdido tudo, mas ela não se conformou. Alguém que conversa consigo mesmo, faz perguntas, encontra respostas, melhora a capacidade intelectual, fica automotivado, clareia as ideias e parte para o tudo ou nada. Parte para tudo ou... Mas deixa eu dar uma boa notícia. Todas as vezes que você partir para o tudo ou nada em Deus, você vai sair de lá com tudo. Vou dizer novamente, todas as vezes que você partir pro tudo ou nada com Deus, eu profetizo e declaro que você vai sair de lá com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Eu profetizo e declaro que tudo que você sonhar, planejar e ir na direção dele em Cristo Jesus, você vai alcançar. Você vai alcançar. Pastor, qual é o meu maior inimigo? O medo. Medo. Eu era um menino franzino, andando descalço na lama, e eu pensava comigo mesmo, pior do que isso, não pode ficar, vou para cima. A mulher vence o medo, rompe com um processo cognitivo destruído e parte para vencer ou vencer. Ela dizia consigo mesmo, eu vou tocar, e vou ser curada. E vou ser curada. Sabe o que Jesus disse para ela? Vá, filha, você está curada. Você está curada. Vai conforme foi feita a tua fé. Onde ela encontrou fé? Onde ela encontrou ânimo? Nas perguntas certas que ela fez. Eu posso ir. Ele cura. Eu vou. Se eu tocar, eu toquei, fui curada. Aquela mulher alcançou o seu objetivo.
Eu gostaria que você desse um aplauso a Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus sempre recompensa aqueles que vão para cima. Jesus sempre vai na frente abrindo portas. Ele sempre vai na frente fazendo a parte dele. Eu quero concluir dizendo que, em resposta aos fariseus, Jesus disse em Mateus 22, 29. Respondendo, porém, Jesus disse-lhes: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu digo a vocês, agora não é Jesus, e eu digo a vocês, está lá em Daniel, capítulo 38, verso de número 51, diz assim: vocês perdem para vocês mesmos, porque não conhecem a si mesmo, nem o poder que existe dentro de você. Provérbios 23, 7 diz: assim como pensa em sua alma, assim é. Quer se tornar um vencedor? Quer alcançar os seus milagres? Quer viver o melhor de Deus para a sua vida? Mergulhe fundo dentro de você. Dentro de você. E você vai encontrar as respostas que você precisa. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.